Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica diária aqui na cidade de Anápolis. Agradecer também a você que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Em Pauta. E já aproveitar e fazer um convite para você aqui, já está aparecendo os caracteres para você seguir aí as nossas páginas, as nossas redes sociais, né? Tanto aqui no YouTube, mas também lá no facebook.com/programa Em Pauta e, claro, também no Instagram, @programa Em Pauta. Vai lá, curta, começa a nos seguir lá e acompanhar todas as nossas atividades, não só aqui na telinha do Canal 14 ou no canal no YouTube, mas também nas nossas plataformas digitais. Te encontro lá nas nossas redes sociais, tá bom? Olha, hoje, essa semana, na verdade, nós vamos falar sobre política. Começando já o processo eleitoral, né, desse ano de 2018, então a gente precisa se conscientizar, falar sobre isso, justamente para você que gosta e para você que também não gosta de política, viu? Porque mesmo que você não goste, vai ser governado por alguém que goste. Então precisa mesmo ficar antenado com relação às propostas, enfim. E a gente faz uma análise inicialmente dos cenários nessa conjuntura política, tanto a nível nacional e quanto também a nível estadual. E para participar desse bate-papo, eu recebi o professor Itami Campos, que é um cientista político e vai fazer essa análise com a gente sobre esse processo inicial das eleições de 2018. Mas antes da gente chamar o bate-papo com o professor Itami, quero fazer um agradecimento à turma que me apoia, né, aqui no nosso programa, tá bom? Agradecer ao Mega do Balão, que fica ali na Rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade. Tem uma promoção fantástica, não só para o Dia dos Pais, mas agora para o mês dos pais, nesse mês de agosto. Então vai lá, papai, filhão, vai lá e confere lá várias oportunidades de presente aí para o seu pai, tá bom? Quero agradecer também a Elegância Boutique, que fica ali na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí. Confere lá na Elegância Boutique Anápolis no Instagram e você já vai conferir todos esses looks. Eu já estou aqui com esse novo look, né, da coleção Primavera-Verão e justamente o tom, gente, ó, segundo as meninas lá da Elegância, o tom vai ser esse aqui que eu estou usando nessa calça aqui, as calças skinny, super confortável, e o tom do verão vai ser esse, em tom lavanda, tá bom? Que você pode seguir aí de uma questão profissional para um outro compromisso, enfim, você já está pronta para qualquer ocasião, tá bom? Vai lá, segue Elegância Boutique no Instagram e você vai conferir esses e outros looks aqui também maravilhosos dessa coleção Primavera-Verão. Quero agradecer a BM Comunicação Integrada, que é a agência de comunicação que produz aqui o nosso programa. Precisando de assessoria de imprensa, marketing digital, fale com a BM Comunicação Integrada no 991057392. Balas de coco, Dona Neuza, delícia, hein? Já derretem na boca só de falar. Pois é, encomendas para todo o Brasil e a nível internacional também. É só se chamar no WhatsApp, no 99674-9282. 99674-9282. E agradecer também a Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, que me produz para apresentar o programa aqui para você, tá bom? Aberto diariamente, inclusive aos domingos e feriados. O telefone de lá é o 3943-4545. Bom, agradecendo a todos, te convidei para as nossas redes sociais e agora te faço um outro convite. Venha participar conosco nesse bate-papo com o professor Itami Campos, falando sobre política. Vamos lá. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. De volta aqui com o programa Em Pauta e nós estamos recebendo o professor Itami Campos, que é cientista político, e nós estamos, claro, falando sobre política, afinal de contas já começa esse período, né, das eleições 2018. No programa passado nós falamos aí um pouco da importância né, das pessoas se envolverem no cenário político, a comparação equivocada aí do Brasil, das eleições brasileiras com outros países, até com os Estados Unidos, enfim. E nós falamos também sobre a questão de possibilidade de anular o voto, que as pessoas têm em função de não se aproximar, de não se envolver com relação à questão política. Bom, nós estamos já entrando, então, como eu disse, no processo eleitoral e a gente precisa, então, já entrar literalmente nessa análise do cenário atual
Professor, fala pra gente então, como é que a gente encara esse processo que agora nós temos 13 candidatos à presidência da República. Como que o eleitor encara esse número? Até porque eu acho que nunca teve tantos, né, candidatos a presidente. Glenda, sempre são muitos, porque principalmente no primeiro turno, muitos partidos visualizam a possibilidade de ter um espaço, de apresentar um espaço, de apresentar. Então, de modo geral, são muitos candidatos, quando você pega, vamos dizer assim, da trajetória. Quer dizer, eu acho que 13 não, mas sempre são muitos candidatos, né? Agora a crise terminou permitindo, quer dizer, muita gente quer oferecer, acha que vai salvar o Brasil. A primeira coisa que tem que destacar é o seguinte: o Brasil não precisa de Salvador. Não precisa não. Não precisa de Salvador. Acho que Salvador da Pátria. A trajetória latino-americana é muito ruim com esse negócio de Salvador da Pátria. Os salvadores da pátria, de modo geral, depois querem ser ditadores, e aí quando você pega a história da América Latina, é trágico nesse sentido. O fulano entra para salvar a pátria, depois se articula de tal forma, aí vem com políticas autoritárias e tal, depois sai como ditador. Então você tem... A história da América Latina é toda cheia disso. Nós não precisamos de Salvador da Pátria, nós precisamos de alguém com lucidez, com clareza, com projetos, com propostas que possam ser presidente da República durante 4, talvez durante 8 anos, e só. No máximo, né? Quer dizer, então o que nós precisamos é isso. E o que, respondendo um pouco a sua pergunta, o que é que o eleitor tem que fazer? Tem que visualizar o candidato e fazer uma análise do candidato. Qual a chance que o candidato tem, quais as possibilidades do candidato tem, quais as propostas que ele tem. Quer dizer, e a partir daí, ele fazer a sua escolha, porque não adianta, não há transferência. Quer dizer, não há transferência. Ou nós assumimos a condição de eleitor e de escolher bem, ou nós vamos continuar na crise que estamos vivendo. Então isso é fundamental, quer dizer, ter essa clareza, né? Ter clareza disso. E cenário estadual, como que a gente está? Olha, nós também temos vamos dizer assim, um determinado número de candidatos. Crescente também, que a gente também nunca viu um número grande. Né? Agora também é isso, muitos candidatos se apresentaram porque os partidos querem aparecer. Os partidos precisam aparecer, quer dizer... Fazer nome também. Fazer nome, vamos dizer, são muitos partidos, são 35 partidos, que é um número exagerado de partidos que o Brasil tem. Quer dizer, nós não precisávamos de ter tanto partido desse jeito, porque, vamos dizer assim, quem parte reparte, né? Como o pessoal fala, mas aí fica com a pior parte. Né? Então, não é com a melhor, quer dizer, então era preciso de repartir menos. Então, isso... algumas propostas mas não passa para a reforma política, é um negócio meio complicado, e quando passa é para favorecer determinadas minorias. Quer dizer, então eu acho que também no Estado nós precisamos de ver os candidatos e de pensar nas trajetórias. O Estado de Goiás é um Estado que tem cada vez mais um papel importante. Quer dizer, Goiás hoje, como o 8º na economia do Brasil, tem um papel importante, mas é preciso que essa administração seja bem feita, seja uma administração moderna e que valorize as condições de saúde, educação, porque isso são fundamentais. Há uma crise em termos de administração, mas assim é necessário que ela seja modernizada. O pessoal fala muito em desburocratizar, né? Inclusive nesses programas com os candidatos, quase todo mundo falou, mas é fundamental que haja um enxugamento da máquina do Estado. Importante. O senhor acompanhou o primeiro debate dos candidatos a presidente da República? Eu vi o da Band, né? Foi o primeiro, Foi o primeiro debate deles, também vi. Moroso, qual a avaliação do senhor? Olha, eu acho assim que muitos candidatos, eles se apresentaram, né?
sem preparo, assim, vamos dizer assim, aproveitando às vezes, assim, candidatos que eu acho que não tem a menor chance de crescer, mas, assim, se apresentaram abrir espaço para muitos, de forma às vezes até agressiva para a questão de aparecer. Então, você não via, você não via proposta, você não via condição de realização mesmo, e são candidatos sem chance. Quer dizer, se a legislação eleitoral obriga, vamos chamar, mas assim devia ter um compromisso de pelo menos ter uma participação efetiva mesmo, assim, e não de aparecer, de tentar aparecer jogando para a plateia somente. Né? Pesquisa eleitoral, o eleitor acredita em pesquisa eleitoral, professor? Olha, quer dizer, a pesquisa eleitoral... Que já tem aparecendo muitos, né? Tanto cenário nacional quanto estadual. O que o pessoal fala assim, é que não acredita porque ele nunca foi... Candidato. Nunca foi consultado. Quer dizer, mas estatisticamente você não precisa de... Vamos dizer assim, quando você vê nas ponderações estatísticas, você não precisa de ter que consultar todo mundo para saber, pela lei das probabilidades. Só que agora depende muito dos critérios estabelecidos pelo grupo que faz a pesquisa estatística, os pesquisadores. Quer dizer, a credibilidade está, de fato, em eles não venderem resultado. Quer dizer, eles não venderem resultado de seguirem realmente os passos da amostragem, da probabilidade, para ver realmente as condições, de fato, do que o eleitorado pensa. Porque às vezes você tem resultados, não tem nada a ver com a realidade. Claro que a eleição, isso acontece, da sexta-feira, quando se faz a pesquisa, para o domingo, quando há a votação, é possível que em alguns lugares mude realmente o cenário. Mas é possível. Mas é muito pouco. A gente sabe, inclusive, assim, de candidatos a deputado federal que chegou e despejou dinheiro numa cidade aqui do Goiás, e de sexta-feira para domingo mudou-se o cenário da cidade, porque ele comprou mais da metade dos votos. Quer dizer, isso é coisa tomara que seja coisa do passado, né? Somente. Tomara que não seja a nossa realidade, né? Falando nessa questão, a gente entra no clientelismo, né? A barganha pelo voto, o eleitor ainda busca essa barganha? Isso quando você conversa, tem a oportunidade de conversar. Como às vezes as pessoas pedem para ser candidato, tal. O que a gente conversa muito é isso. Bom, de novo, o que é que tem de novo? Bom, mas aí o novo tem uma dificuldade. Quer dizer, primeiro essa questão que a gente colocou, dos partidos novos que só caiaram a Casa Velha e fizeram, vamos dizer assim, pintaram a casa de novo, mas a casa continua com toda a estrutura velha e desgastada. Então, de novo, só tem um nome, às vezes. Bom, mas o que acontece, às vezes, a dificuldade do novo é porque o eleitor, de modo geral, ele tem um vício do clientelismo, um vício do favorecimento, e ele enxerga no candidato alguém que vai ter um salário, que vai ter prestígio, que vai ter circular e tal, e aí o que é que ele quer? Ele quer que o candidato repasse alguma coisa, então quer algum benefício. Inclusive, assim, a questão da máquina pública, ela é feita muito dentro dessa perspectiva, quer dizer, às vezes a prefeitura e o Estado não se renovam, se não criam mecanismos de renovação, porque precisa de um deputado, de um vereador, para fazer com que você vá na prefeitura e consiga um alvará de licença para isso, para aquilo, para aquilo outro. Quer dizer, bom, ao invés de ser automático, eles condicionam determinadas coisas para que você precise. Quer dizer, então você cria uma necessidade de ter alguém que vá lá dar suporte, que vá lá fazer isso, para poder você, quer dizer, então isso tem que ser superado. Quer dizer, nós precisamos de ter consciência de que o eleitor vota por uma razão fundamental de criar uma administração
segura, responsável. Então, não que beneficie a mim. Então, isso aqui é um negócio assim, que precisa mudar. Também precisa mudar na forma como de compra de voto, que é muito, caixa 2 e compra de voto, que ainda é muito, vai continuar tendo. Existindo. Né? Porque ela existe em função de uma reciprocidade do eleitor da com o oferta e eleito. da procura, né? Então vamos dizer assim, os cabos eleitorais eram muito pessoas que se vendiam o voto para troco de fazer um movimento de campanha, quer dizer, aí depois recebia um X e votava naquele candidato, quer dizer, tinha candidato que se elegia muito em função de contratar 500 cabos eleitorais, quer dizer, um vereador de determinados lugares, que tinha às vezes 600, 700 votos, mais da metade dos votos era comprado no sentido assim, de que você regimentava o cabo eleitoral, contratava o cabo eleitoral, pagava o cabo eleitoral e votava nele. Quer dizer, então isso era comum. Quer dizer, tem que mudar, mas assim, mais engessado demais a campanha eleitoral. Isso é outra história. Bom, professor, vamos fazer também uma análise sobre o marketing digital, né? Tem crescido muito. Em 2010 teve esse crescimento, né, das redes sociais, uma campanha cada vez mais profissional. 2014 foi acirrada também, ainda mais trazendo esse contexto, principalmente internacional, né, nessa característica, nos exemplos para o marketing digital político. E agora, 2018, né, 2 eleições se passaram seguindo essa linha, e agora essa também parece que, digamos assim, acertou. Esse é o caminho agora? Isso é outra coisa, quer dizer, você, vamos dizer, o custo, há uma necessidade de redução de custo, quer dizer, inclusive isso tem se tirado. Toda a movimentação da campanha, quer dizer, a campanha ela é toda engessada, né? Ela é toda engessada em função também muito de custo, tanto da corrupção, mas também de custo. Quer dizer, então, criou-se a questão do marketing político e o marketing praticamente domina o processo, né? O custo, quando você vê, por exemplo, o custo do marketing político, é um custo altíssimo. É um custo altíssimo. As denúncias mostram aí o custo altíssimo dos marketing políticos. Eles ganharam muito dinheiro com isso, quer dizer, para poder eleger, vamos dizer, para o processo eleitoral. Claro que nós vivemos hoje num mundo do marketing, no mundo da tecnologia, com as mídias sociais sendo cada vez mais importantes, mas eu acho que também é uma distorção nesse sentido. Realmente há muita distorção nesse sentido. Eu acho que as campanhas estão cada vez mais aí, cria-se uma série de condições, mas dificultam realmente, inclusive, a participação eleitoral, quer dizer, ela fica muito engessada. Quer dizer, qual é a saída? Quer dizer, quando você vê outros países com alternativas de mais movimentação, quer dizer, claro, você tem os shows caríssimos de determinados tipos de manipulação, é um negócio complicado. Quer dizer, como é que você... mas aí o marketing vai manipular? Mas o senhor não acredita que com a internet, com a divulgação é maior agora? Claro que ainda o leitor espera pegar na mão, olhar no olho, ainda tem esse contato, né? As reuniões, enfim. Mas a internet, essa propagação hoje vem das últimas 2 eleições, principalmente a nível presidencial, vai ser, digamos assim, pode não ser decisivo, mas vai ser marcante. Sim, eu acho que é marcante. Inclusive, não tem como, né? A discussão que tem agora da questão da mentira, né? A fake news. Pois é. As notícias falsas. Notícia falsa, a manipulação. Tem se propagado muito, né? Hoje é comum, e há um alerta para que as pessoas não reproduzam as mentiras, porque isso está acontecendo demais. E aí, o que você tem de piada de mau gosto, né? Você tem de piada de mau gosto, você tem de problemas dessa natureza, é muito. Quer dizer, e então, a desinformação é e a desinformação, né? quer dizer, porque uma coisa é o seguinte, você hoje tem uma série de mecanismos, de informação, mas informa ou desinforma. Quer dizer, é um negócio assim, para você prestar atenção, né?
Por que você tem que acreditar no que a televisão coloca, no que as mídias colocam? Quer dizer, por que isso é verdade? Quer dizer, então, tem que você assim, confiar desconfiando, no sentido assim como o pessoal fala, e olhar além do que está. Quer dizer, porque, de fato, você... Fazer uma leitura além, né? Nas entrelinhas. Nas entrelinhas, porque você tem muita mentira, muitas informações, muita coisa assim, fajutada, para poder o cara parecer que é e não é realmente. Quer dizer, então é uma construção, quer dizer, muita pintura, né, nessa história toda, que não dá a realidade de fato da situação. Né? Então, é necessário que as propostas de campanha tenham solidez, você analisa, quer dizer, você chega e propõe uma determinada coisa que não vai realizar, porque não tem dinheiro. É fato. Não vai realizar, quer dizer, é um negócio assim, puramente fantasmagórico. Você diz, só para ganhar voto. No primeiro dia de governo eu vou mudar. Não dá nada, não vai fazer nada no primeiro dia. Primeiro que ele vai assumir, depois de um mês é que ele vai ter um pouco de consciência do que tem no Estado, no país. Se tiver. Quer dizer, é um negócio complicado nesse sentido. Quer dizer, então eu acho que não tem como fugir, né, das mídias, da construção, mas aí cautela, é importante, né, que candidatos, porque o custo é muito alto também, né? Desses quase 3 bilhões de dinheiro que tem do povo para as campanhas políticas, eu acho que mais da metade vai ficar com marketing, com esse mundo de mídias. Digital. Professor, a gente não pode deixar de falar sobre a participação feminina, né? Agora existe a cota, né, dos 30%, né, da participação das mulheres. Até que ponto isso é positivo, né? Que entra literalmente naquela questão, né, como a gente falava aqui em off. O Brasil, se não tiver cota, parece que não anda, né? Pois é um negócio assim, é estranho, porque... Não é? É estranho, porque a mulher é a maioria do eleitorado. Nós somos 52,5%. Pois é. E por que a mulher, então, precisa de ser cota, de bengala? Não é? Por que a mulher precisa de ter que os partidos dêem uma cota, exija 30% dos partidos? Quer dizer, há alguma coisa de errado nesse sentido. Quer dizer, ou é na educação feminina, né? Volta de novo na educação. Quer dizer, ou é errado na formação. Quer dizer, então, claro, sociedade machista e tal, mas por que as mulheres, sendo maioria, quer dizer, eu acho... Não ocupam a vaga que é para elas, não é ser agressivo, quer dizer, não é o fato de ser agressivo, com assim, um feminismo agressivo, não. É de uma questão de construção, porque nós homens e as mulheres construímos o país, quer dizer, a gente, pelo fato de ser 48%, mas nós somos 48%, quer dizer, então, não há como, eu acho assim, mais assim, a construção, esse tipo de construção, por que tem menos mulheres no parlamento? Está errado. Quer dizer, por que tem que ter só 30%? Por que tem que ser só 30%? Quer dizer, então, essas questões tinham que ser conversadas, quer dizer, e as mulheres tinham que ter espaço nos partidos. Agora, criar o Partido da Mulher, e o representante do partido era um homem. Partido da Mulher Brasileira. O Partido da Mulher Brasileira, e o único deputado que tinha era um homem, quer dizer... Pois é, o senador era um homem. Pois é, quer dizer, é um negócio complicado, quer dizer, então eu acho assim... É surreal. Essa questão de cota... Não é de rir não, mas é de claro que essa questão de... Não, é um negócio triste, em vez de... Não é? Essa questão de cota, ela é, vamos dizer, para o afrodescendente e tal, ela pode ser... Tem que ser limitada, quer dizer, claro, que tem que oferecer condições para as pessoas de não precisar de cota. Claro. As mulheres não precisam de cota, as mulheres terem a sua autonomia, a sua posição e chegarem realmente ao espaço dela na política e a construção de uma política de forma diferente. Gradativa também. Gradativa. E as mulheres chegarem a esse nível de consciência e não ficarem subalternas. Porque o marido era político, independente e tal, aí ela coloca o nome do marido para poder pegar e ser eleito. Mas, quer dizer, são caminhos diferentes. São caminhos muito diferentes. Mas eu acho que o que nós temos é que construir um país com independência, um país
menos desigual, e é por aí. O caminho é esse. Não existe salvador da pátria, não existe alguém que chegue e vai consertar. Deus não vai intervir, nesse sentido, quer dizer, então não tem nada, vamos dizer, nesse sentido, tem nada aí. Não envolva Deus nisso. É o povo, né? O povo é que temos que, escolher, vamos dizer assim, que assumir o controle e a construção do país, eu acho. Professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui da política, nesses 2 dias aqui dentro do nosso programa, a gente segue nesse processo eleitoral sem uma caracterização, a gente pode dizer assim, sem uma definição. Estamos perdidos nesses 2 processos, tanto nacional quanto estadual. Não, assim, eu acho assim, que tem alternativas, quer dizer, as alternativas não colocadas, quer dizer, o que a gente tem que ter é de ter um pouco de clareza de que há uma diversidade de candidatos, nem todo candidato serve, que alguns são melhores do que os outros são, mas tem mais condições, tem mais isso presença. É natural, né? Então eu acho assim, o que tem que se fazer é de fato de procurar enxergar as qualidades das pessoas e tentar votar bem. Quer dizer, então eu acho que o momento é um momento importante, porque é um momento de construção do país, de reconstrução do país. Quer dizer, então eu acho que é um momento, quer dizer, se a gente conseguir fazer um congresso de peso, uma Assembleia Legislativa de peso, com qualidade, e eleger o Presidente da República com pessoas que têm qualidade, governadores que têm qualidade, eu acho que a gente muda o país. O Brasil é um país com muitas potencialidades. O Brasil é um país rico, assim, nós somos a 8ª, 9ª economia do mundo, mas podíamos ser a 2ª ou 3ª. O Brasil tem muita potencialidade. Quer dizer, nós temos riquezas minerais, nós temos riquezas de solo, nós temos potencialidade. Agora, a tragédia nossa, um pouco, é a formação humana. É a questão dos vícios criados, né, ao longo da história. Então, mas a gente tem que superar isso. Quer dizer, não adianta nada de querer que alguém venha e conserte de cima a baixo, prendendo gente. Isso não existe. Isso não existe. Quer dizer, então nós temos uma chance de intervir, de construir e de mudar. Então essa é a oportunidade que a gente tem. Professor, quero te agradecer. Nesse primeiro momento, já no início das eleições, o senhor veio. E quando a gente estiver na metade do processo eleitoral, o senhor está intimado a participar aqui com a gente, para a gente fazer outra leitura. Eu vou pensar no seu caso. Tá bom. Um abraço, fique em paz. Obrigada, viu, professor, por ter disponibilizado seu tempo e essa clareza. Como é bom a gente conversar com gente inteligente, viu? É outro nível mesmo. Com o professor Itamir Campos, cientista político, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, e a gente retorna amanhã. Até lá. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal.